Assim também com respeito a Cristo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só. O apóstolo agora está escrevendo esta epístola à igreja de Corinto, igreja essa que tinha uma pluralidade cultural muito grande naquela região, naquela congregação. Grego, romano, judeu, gentil, gentílico. E agora Paulo, ele vai estabelecer algumas questões doutrinárias e algumas coisas reveladoras da palavra de Deus, a fim de estabelecer o paradigma daquela igreja, daquele povo que se reúne naquele lugar. E no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12 em diante, ele vai dar uma atenção em especial para falar sobre a unidade orgânica da igreja. Paulo, então, agora vai utilizar esses momentos e essa escrita, procurando ser bem objetivo, para poder falar acerca da comunhão e de como esse corpo deveria funcionar. Assim como Jesus, sendo ele imitador, como ele mesmo diz, sede meus imitadores como eu de Cristo sou, ele tem uma forma de expressar a palavra de Deus e de revelar muito parecido com a que Cristo fazia quando estava em carne sobre a terra. Como? Trazendo exemplos. Lembra que Jesus também falava muito por intermédio de parábolas para que o povo viesse compreender melhor aquilo que Jesus estava falando? De igual forma agora é Paulo. Então ele vai utilizar um exemplo. Diga, exemplo. Isso. Então agora ele vai utilizar um exemplo para poder falar da estrutura orgânica da igreja, de como ele acredita e de como ele recebe da parte de Deus o entendimento de como a igreja deve funcionar. Então, utilizando esse exemplo, ele vai falar da igreja como corpo de Cristo. Vai falar da igreja como corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa de antemão começar a entender que não é o corpo da irmã Camila, não é o corpo da irmã Amanda, não é o corpo da irmã Maria, não é o corpo da irmã Marta, é o corpo de Cristo. Porém, ele vai utilizar alguns argumentos muito interessantes para poder falar sobre a unidade e a movimentação deste corpo. E é por isso que ele vai falar do corpo de um ser humano. É um ser humano, está vestido em carne no que falamos a nível de biologia, mas é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ele quer falar sobre a unidade, ele quer falar sobre a comunhão da igreja. Ele quer falar como esse corpo precisa estar bem orquestrado para que possa funcionar de maneira harmoniosa. E isso não seria possível se não houvesse no nosso meio comunhão. É a comunhão que dá a liga para esse corpo. É a comunhão, os tendões para a junção da movimentação desse corpo. Então não é à toa que ele usa esse exemplo para poder de alguma forma falar também à igreja sobre comunhão. Diga de novo, comunhão. Precisamos entender que a igreja está pré-estabelecida debaixo desse conceito. Que conceito? De comunhão. Antes mesmo de Jesus ser assunto aos céus, quando a igreja ainda nem estava formada, segundo os seus moldes, ele vai deixar uma palavra aos seus discípulos, e essa palavra é de concordância, porque para que haja igreja tem que haver concordância, para que haja igreja tem que haver comunhão, para que haja igreja tem que haver koinonia. Então ele vai usar de um exemplo de concordância e vai dizer da seguinte maneira: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele não fala um, ele fala a partir de 2 ou 3. Ele está falando sobre a pluralidade, sobre a coletividade. O que ele está dizendo é que a glória não desce e que a unção entre os santos não é revelada. As manifestações sobrenaturais de milagres ao corpo de Cristo não se manifestarão se não houver comunhão. Então é a partir de 2 ou 3. Aqui ninguém faz nada sozinho. Na igreja não existe herói. Quando Jesus coloca isso, ele já está quebrando qualquer princípio de heroísmo. Por quê? Porque aonde há heroísmo dentro do corpo de Cristo, há a omissão de um povo. Aqui ninguém é herói. Aqui todo mundo precisa de todo mundo. Aqui todo mundo precisa da ajuda de todo mundo. E aqui tem que haver
concordância. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, ali eu me manifestarei. Davi era consciente disso e ele vai compor um dos salmos mais conhecidos em nosso meio, Salmo de número 133. E o que é que ele vai dizer? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele não para aí. Ele vai dizer, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, e que desce sobre a barba, e que desce sobre a orla das vestes, e que pinga. Essa é a intenção do texto. Presta atenção nisso aqui. O que Davi está dizendo profeticamente, também falando sobre isso, é que aonde estão os irmãos tem comunhão. E se tiver comunhão, tem unção. Irmã Camila, eu venho de uma igreja aonde eu já não vejo a unção descer há muito tempo. Não precisa procurar ferida. O problema está na falta de comunhão. Se tiver comunhão, tem unção. E se tiver unção, começa aqui de cima, vem na cabeça de Arão, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo no corpo, e vai descendo até a orla das vestes. É necessário que a igreja mantenha o poder da comunhão. É necessário que a igreja viva em comunhão, porque a igreja que tem comunhão tem óleo. E o que é óleo, irmã Camila? Óleo é o símbolo legítimo do Espírito Santo. Para ser selado pelo Espírito tem que ter óleo. Para ser selado pelo Espírito tem que ter óleo. Samuel, antes de ungir Davi, em 1 Samuel capítulo de número 16, ele vai entrar na casa de Jessé e Belemita, e depois dele tirar o azeite do chifre e ungir Davi, a Bíblia vai dizer, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Se tiver comunhão, tem óleo. Se tiver óleo, tem o Espírito Santo de Deus na vida. O que o Senhor está mandando dizer para você é, não procure primeiro o óleo. O problema é que todo mundo quer o óleo. A gente quer o óleo, mas irmã Camila, onde está a produção do óleo? Meu Deus do céu, imagine agora um tonel de azeitona sendo moída agora para que o óleo saia. Isso é feito de uma a uma? Não, não é feito de uma a uma. Coloca um montante de azeitona dentro do mesmo lugar, e à medida que a prensa vai passando, aquele azeite vai descendo. Lembra da lamparina? A lamparina que era usada naquela época, colocava-se um tipo de óleo, que era este óleo, óbvio, o de oliva, e colocava dentro da lamparina. E sabe como é que sabia quando o óleo não era de boa qualidade? Quando sobrava caroço. Aí quando ateava o fogo, a fumaça começava a encher a lamparina. Também não adianta ter óleo se for para ser com caroço. O que o Senhor está dizendo é, tenha óleo e seja sem caroço, e busque o óleo na comunhão. Dá uma olhada para o teu irmão ou para a tua irmã e diga para ela, sem comunhão, sem óleo. Não, você não falou. Dá uma olhada para ela, imposta essa voz e diga para ela, sem comunhão, sem óleo. Pergunta para ela, quer óleo? Pergunte de novo, quer óleo? Pega na mão dela e diz, então tenha comunhão. Tem que ter comunhão. Se quer óleo, tem que liberar perdão. Se quer óleo, vai ter que abraçar. Se quer óleo, vai ter que pedir perdão. Se quer óleo, vai ter que beijar. Se quer óleo, vai ter que liberar o ressentimento. Se quer óleo, vai ter que abraçar. Se quer óleo, vai ter que voltar na casa de quem disse, nunca mais eu piso aqui. Se quer óleo, vai ter que voltar na comunhão. Andamos na luz como Ele na luz está. Porque assim é, se tivermos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Paulo, então, apesar de não demonstrar explicitamente no texto, mediante a palavra nós entendemos que ele fala sobre a comunhão. E se fala sobre a comunhão, fala do poder do óleo, que é o símbolo legítimo do Espírito Santo. O que ele está dizendo é que a igreja de Corinto, se tiver comunhão, vai ter? Se tiver comunhão, vai ter? O que eu faço com esse óleo, irmã Camila? A pergunta não é o que você faz, a pergunta é o que você não faz. É tanta coisa que se faz com esse óleo. Estabelecendo apenas um princípio, a palavra do Senhor diz que pelo poder da unção, que é o óleo, o jugo será despedaçado. Busque óleo para a sua vida. Procure comunhão e você vai ter óleo. E esse óleo vai quebrar cadeias antigas.
Esse óleo vai destruir maldições antigas. Este óleo vai restaurar a tua vida. Este óleo vai te encher de alegria. Este óleo vai te encher de força. Este óleo vai te encher de unção. Este óleo vai encher de poder. Este óleo vai libertar seu coração. É necessário ter óleo, é necessário poder da comunhão, unânimes. Ele está utilizando então o exemplo do corpo de Cristo para falar da unidade da igreja. Fora falar de comunhão, é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo é de? Corpo é de? Por que ele usa o corpo de Cristo? Porque ele está falando de na verdade, antes de falar de Cristo, por que ele usa o exemplo de corpo? Porque ele está falando de um organismo vivo. Ele está falando de um organismo vivo totalmente dominado pelo Senhor. Quem é Cristo? Vamos simplificar a obra de Cristo. Cristo não é a revelação do próprio Pai em carne na terra? O que é que João vai dizer no capítulo 1 do seu livro? E o verbo se fez? Quem é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? Deus. Deus é a palavra. Então o que ele está dizendo é que Deus se manifestou através de Cristo. Então quem é Cristo? Cristo é o Pai em carne. Ele mesmo vai dizer que aquele que vê a ele vê o Pai, e quem vê o Pai vê a ele. Então nós estamos falando do corpo de Cristo, totalmente dominado pelo Senhor. E esse organismo é vivo. É por isso que ele está utilizando o exemplo, não do Cristo ressurreto, não do Cristo glorificado, não do Cristo que está em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18. Mas ele está utilizando o Cristo em carne, o corpo de Cristo. Então, falando sobre o corpo de Cristo, ele vai falar sobre o organismo vivo. Para quê? Para denotar que a igreja precisa de movimento. Esta é a igreja missionária. Esta é a igreja de Atos dos Apóstolos. Esta é a igreja que o Senhor ama. O que é que ele vai dizer aos seus discípulos? E ser-me-eis testemunhas. Parado? Não. E ser-me-eis testemunha na Judéia, Samaria, Brasília, Goiás, Leopoldina, São Paulo, Belfor Roxo, Vila de Cabo. Eu não sei onde você mora, mas o que ele está dizendo é até os confins da terra. Que igreja é essa? É uma igreja viva que se locomove, que anda, que pula, que salta, que entra, que rompe, que conquista, que atravessa, que navega. É um organismo vivo. Diga comigo, vivo. Não, grite comigo e diga vivo. É um organismo vivo. Então é por isso que ele utiliza o exemplo do corpo de Cristo, um organismo vivo. E não é qualquer organismo, é o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso aqui. Igreja não é... Oi a todos que acompanham o canal Jailton Evangelista aqui no YouTube. Essa pregação continuar no próximo momento da palavra de Deus. Obrigado a todos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.